Fala, nação havaiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez vamos de Novo Horizontino e Havaí, primeira partida do retorno, então mais um jogo importante para o Havaí, que vem de vitória, né? Venceu bem o Botafogo por 5-0. Então, se o Havaí quer lutar pelo acesso, é importante começar bem o retorno, até porque estamos fora do G4 e precisamos fazer mais pontos para entrar no G4 e, consequentemente, conseguir o acesso. Mas antes de a gente começar a falar da partida, eu peço o like, que é muito importante aí. Já peço aí para você hypar o vídeo, que também é a nova funcionalidade aí do YouTube, que ajuda muito a gente. Conferir se você está inscrito no canal, então se inscreve aí se não tiver inscrito. E já deixa um comentário aí, né, sobre escalações, a gente vai falar arbitragem, vai falar nossos palpites, fazer uma análise, também falar aí do novo contratado do Havaí. Beleza? Então, Felipe, vamos falar dessa partida que é importantíssimo para o Havaí. Vou até colocar a tabela aqui na tela, mas é um jogo que é um jogo grande, né? É um jogo de quem quer subir tem que fazer um bom resultado. É um jogo muito importante. O Havaí conseguiu se recuperar na última partida dos resultados ruins que vinha tendo aí no fechamento do primeiro turno, meteu um 5-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, irreparável a atuação do Havaí, poderia até ter feito mais. Então o Havaí conseguiu se recuperar e pega um adversário que vem fragilizado, apesar de ser o terceiro colocado, é um bom time, um time que vem brigando há bastante tempo pelo acesso, não só nessa temporada, nas últimas, né? O Novo Horizontino bateu na trave, é a terceira vez seguida que o Novo Horizontino fecha um primeiro turno dentro do G4. Então, é uma equipe que tem investimento, interior de São Paulo, paga em dia, tem bons jogadores, mas vem de um 4-0 da última partida, tomaram 4-0 do CRB lá no Rei Pelé, em Alagoas. Então, o Havaí vem com mais moral, meteu 5-0, goleou, e o Novo Horizontino foi goleado. Claro que o Novo Horizontino tem um bom fator casa, mas o Havaí precisa vencer. Eu acho que se o Havaí tivesse dentro do G4, tivesse uma pontuação ali do Goiás, do Curitiba, até do próprio Novo Horizontino, dava para ir lá em Novo Horizonte e cogitar até um empatezinho, pode ser um bom resultado, mas o Havaí está fora do G4, na 8ª posição, ele tem que ir lá e vencer o jogo, se quer subir. Agora o Havaí não pode negociar, ainda mais que é aquele confronto de 6 pontos, né? O Havaí tira a oportunidade do Novo Horizontino de pontuar, vencendo a partida, e pontua mais 3 ali e deixa viva essa esperança. O Havaí continua na briga pelo G4. Então é isso, como o Felipe bem pontuou, o Novo Horizontino ali é o terceiro colocado com 34 pontos e o Havaí atualmente na 8ª posição com 28 pontos. Até uma vitória importante para poder encurtar essa distância do Novo Horizontino, que hoje a gente está aí a 6 pontos deles. Então, se vencer, ele já não. E o Novo, se vencer o Novo Horizontino, né? Já não passa a ser aquela distância intangível que hoje é 6 pontos, é bastante, né? Fica uma rodada, então já fica acessível essa terceira posição para o Havaí. E até para embolar um pouquinho ali, né? Com os outros times, trazer o Novo Horizontino de volta para a briga, né? Porque eu vejo muita gente falando que já tem as duas primeiras vagas já foram e a terceira também, mas eu acho que ainda tem muito campeonato pela frente, e o próprio Novo Horizontino já nos mostrou em outras edições de que não é bem assim, né, Felipe? Exato, né? Como eu trouxe a informação que é a terceira vez seguida que eles terminam dentro do G4 da competição, e as outras 2 vezes eles não subiram, né? Ano passado mesmo perderam um caminhão de gols lá na Serrinha contra o Goiás, o Neto Pessoa perdeu acho que uns 2, 3 gols debaixo da trave, e o Novo Horizontino não subiu. Então ainda tem campeonato, claro que fica muito mais difícil para a gente, para os outros times que estão fora do G4, e mais fácil para os times que estão dentro do G4, porque eles podem ter um rendimento abaixo do que eles tiveram no primeiro turno, que é mais fácil tu pontuar mais no primeiro turno. O campeonato ainda está no começo, as equipes ainda estão. O brasileiro deixa muito para o final, ainda estão, começo de competição, dá para recuperar, mas o segundo turno todo mundo precisa vencer, ou para se salvar do rebaixamento, ou para tentar ir para o G4. Então a gente pode ter um exemplo, né? O próprio fechamento do primeiro turno foi muito mais difícil e o Havaí teve dificuldades. Pegou, por exemplo,
no Atlético que estava mal na competição, nos últimos jogos melhorou, quando foi pegar o Avaí, meteu uma saculada 4-0, até barato, né? Então, fica de exemplo, tá uma competição bem embolada, então pode ser que esses times do G4 vacilem e saiam fora do G4 na 38ª rodada, sejam fora do G4. Claro que é difícil, mas a gente tem que acreditar e o Avaí tem que acreditar. Isso aí, então vamos falar da escalação do Avaí para a partida de amanhã, inclusive, né? A partida foi adiada, a partida que seria no sábado, 4 horas da tarde, mudou para domingo, 4 horas da tarde, porque o Avaí não conseguiu embarcar, deu um rolo ali de não ter aeronave, enfim. Mas tudo bem, enfim, que deu tudo certo no final, o Avaí conseguiu chegar e o jogo foi adiado, não foi uma coisa feita às pressas aí. Então, parabéns aí para a diretoria do Avaí por ter conseguido negociar isso com a CBF e não deixar o Avaí sair prejudicado, né? De, por exemplo, chegar cansado em Novo Horizonte, apesar de que muita gente aí fala nos grupos que é besteira, mas eu acho que não, né? Futebol profissional é outra coisa. É igual uma viagem de férias que a gente faz, né? Mas vamos lá, vamos falar então do provável Avaí. Peguei informação aqui do JP Bianchi, vou até colocar na tela. Ele colocou aqui então a escalação com o goleiro César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa retornando, Eduardo Brock e Andrei, Zé Ricardo, JP e Marquinhos Gabriel, Igor, Kleber e Emerson Ramon. Basicamente aí o mesmo time que jogou, né, contra o Botafogo, só a mudança, né, do Wanderson pelo Marquinhos Gabriel. Felipe, eu vou colocar o campinho aqui na tela. Wanderson pelo Jonathan Costa, né? Isso, confundi aqui. Tava com o Marquinhos Gabriel na cabeça. Vou colocar o campinho aqui na tela, mas é isso aí, cara. Tem escalação melhor? Tu acha que o Jair poderia mexer? Enfim. Não, eu acho que o que o Avaí tem à disposição é o que tem para botar em campo. Dá para discutir, por ser um jogo fora de casa, talvez botar o Mário Sérgio para ele segurar um pouco mais na defesa. O Andrei é bem ofensivo, tanto que ele nem é um lateral esquerdo de ofício, mas o Andrei, quando o Avaí tem a bola, ele não é um lateral, né? Ele é um ponta esquerda ali praticamente, ajuda. O Avaí muda de esquema com a bola e sem, então, para esse esquema do Jair Ventura, o Andrei se faz muito importante. O Marcos Vinícius melhorou em relação ao que era nos últimos. Até o jogo do Remo, que ele fez um pênalti. Não vou dizer que ele foi bem, mas ele melhorou em relação às últimas partidas. E o jogo do Botafogo de Ribeirão Preto, ele jogou bem, né? O Avaí ganhou de 5-0, ele saiu no segundo tempo que estava tomando um pouquinho de bola nas costas, o Negueba estava ajudando bastante ele, aí ele botou o João Vitor ali improvisado, só que o Railan, voltando de lesão, enfim, não vai ter que jogar o Marcos Vinícius. O Igor, eu não sou um grande fã do Igor, mas ele fez uma boa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não fez nenhum gol, mas o Igor foi o jogador que mais sofreu falta, conseguiu fazer casquinha, brigou bastante, pressionou saída de bola. Então, por uma questão de meritocracia, faz sentido o Igor continuar no time. E de resto, não tem o que se discutir, né? Esse é o time do Avaí. O Wanderson jogou bem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, claro que não foi muito exigido nesse jogo, não dá para a gente ter uma avaliação muito criteriosa do Wanderson, que fez seu terceiro jogo apenas com a camisa do Avaí desde que chegou a ressacada em janeiro. Mas o Jonathan Costa é o titularíssimo dessa zaga do Avaí. Para mim, o melhor zagueiro, eu acho ele até superior ao Eduardo Brock, que também considero um bom zagueiro para nível de Série B. Eu gosto bastante do futebol do Jonathan Costa, um cara veloz, tem uma boa bola aérea. A saída de bola dele, ele não é um grande passador, mas ele consegue, quando tem a bola no pé, ali a posse de bola, romper linhas, às vezes driblar ali a primeira linha de marcação do adversário, às vezes até a segunda, consegue, às vezes, sofrer uma falta, dar um passo para o lateral, enfim, então, bom jogador e realmente superior ao Wanderson, e faz sentido ele retornar ao time titular. Para mim seria loucura total o Jair Ventura não voltar o Jonathan Costa para o time titular, para os 11 iniciais do Avaí em Novo Horizonte. Isso aí, uma coisa que eu vi o pessoal discutindo foi até o JP, por ser um cara muito ofensivo, né? E teoricamente é um jogo de um nível técnico maior, né? O adversário, pelo menos, traz isso. O Novo Horizontino é o terceiro colocado e o Botafogo era o lanterna, né?
E o que tu pensa aí sobre o JP? Eu acho que fica difícil, dando a minha opinião, acho que fica difícil de tirar o cara do time depois da atuação que ele fez contra o próprio Botafogo, né? Ele foi muito bem no primeiro tempo, fez um gol e deu uma assistência. No segundo tempo, como o time do Avaí em geral, né, deu uma caída, porque o Avaí já estava ganhando de 4-0, normal, depois fez o 5-0 de pênalti com o Aleph Manga, mas, pô, ele jogou muito no último jogo, eu acho que foi o segundo melhor em campo, né, só perdeu para o Negueba, então não tem como sair o JP. Talvez para sacar o Igor, botar o João Vitor, mudar o Negueba de posição, botar o João Vitor ali, e ele ajudando mais o meio campo do Avaí, ajudando um pouco mais a marcação, mas o Igor não foi mal também, então não tem aquela velha máxima do futebol, o time que está ganhando não se mexe, então eu acho que o Jair está pensando nisso. Tem aquele time que está ganhando não se mexe, se melhora, né? Então ele só trocou um zagueiro pelo outro, botou um zagueiro melhor pelo outro. Aí seria mudar até um pouco de característica do time, né? Porque o Igor é um atacante, pode ser centroavante, pode ser ponta, pode ser segundo atacante. Então ele botando o João Vitor, que é um segundo volante, meia direita, lateral direito, ele faz várias funções, mas é outra característica, então eu acho que faz sentido ele ter essa manutenção de 11 inicial, porque o último jogo a Avaí ganhou de 5-0, né? Então não tem por que ele mudar. Isso aí, então tá passado o time do Avaí. Eu queria só comentar aqui, né? Aproveitar que a gente já tá fazendo esse pré-jogo, as duas notícias aí que saíram últimas do Avaí, né? Que foi o pedido de dispensa do Mendes, né? A rescisão amigável de contrato. O atleta Mendes pediu para deixar o Avaí, e também a chegada do Romildo Del Piade. Vamos começar pelo Mendes aí, o Felipe já até falou no Rios, né? E concordo contigo, cara. Se o cara não quer estar no Avaí, um abraço, valeu, tamo junto. E acho que ele acabou não aguentando aí a sequência e o futebol profissional, né? Muito diferente da várzea. Vi que ele já parece que acertou com o time de várzea aí, enfim. Então vai ser feliz aí em outro lugar, o Mendes. Até acho que foi uma aposta válida, mas acabou que ele não teve cabeça pro profissional, né, Felipe? E tinha outro time de várzea de Série C que queria o Mendes, parece também, o Vinaveg. Mas assim, o Mendes me surpreendeu, eu nem achava que ele iria ter tanto destaque assim nos jogos que ele entrou, principalmente no segundo tempo, contra o Coritiba, entrou bem, em outros jogos mostrou qualidade, mas quando teve a oportunidade de titular ali contra o Atlético Paranaense não foi bem, cometeu algumas falhas, esse jogo do Atlético Paranaense ele não dominou a bola, o Renan Peixoto fez o gol do meio campo, contra o Remo entregou um gol também, mas era um jogador ali útil para segundo tempo, para entrar, beleza, mas a premissa mínima para o cara jogar no Avaí é ele querer, né? Ele não queria ficar, foi embora, sucesso para ele. Até acho um pouco absurdo ele desistir do futebol profissional jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro para ir para a Várzea, mas isso é o que eu acho, né? Ele sabe o melhor sobre a vida dele que eu, então sucesso pro Mendes. Isso aí, vou colocar aqui na tela a imagem dele, ó, Romildo Del Piage, do RWDM, da Bélgica, segunda divisão, né? O time que pertence também ao John Textor, né? Então, o Romildo Del Piage vinha aí do Botafogo, né? Fez um gol importante contra o Confiança, e agora o Avaí contratou ele, estava livre no mercado. Até falei ali no Rios que para mim é uma aposta válida porque a gente está carente de jogadores nessa posição, né, Felipe? Saiu o Barreto, saiu o Mendes, então a gente precisa ter um jogador ali no meio-campo, porque uma hora ou outra vai ter cartões amarelos, vai ter contusões e a gente vai precisar de alguém para jogar, né? Não, claro, eu vi o pessoal falando, não, precisa de jogadores no ataque, pode ser que para melhorar o time, né? Mas o Avaí tem vários atacantes no time. Volante, primeiro volante só tem o Zé Ricardo, Romildo Del Piade é um primeiro volante, não tanto aquele de marcar pesado, aquele primeiro volante raiz, mas é um primeiro volante, característica um pouco mais similar do Barreto, pode jogar de segundo. No Avaí hoje no elenco tem o Zé Ricardo, o João Vitor, segundo volante, o JP, e daí o Jamerson da base, um Tedesco, que jogou uma partida ali no Catarinense, então pouca coisa, poucas opções que o Avaí tem. Então o Romildo Del Piage é uma boa contratação, o Avaí precisa de alguém ali para compor, então estava jogando com regularidade na Bélgica, já jogou Série B no Botafogo, claro que não era titular, mas jogou, então tem experiência na competição, foi campeão, depois
jogou alguns jogos na Série A pelo Botafogo, foi elogiado pelo Luiz Castro. Então, um jogador promissor, teve algumas lesões na carreira, mas ainda é jovem, 25 anos, está na ativa. É importante para o Avaí ter mais um volante no elenco, então boa contratação aprovada, porque o Avaí realmente precisava. Isso aí, então vamos falar agora do... primeiro, antes de a gente falar do nosso adversário, deixa o like aí, rapaziada. Deixa o like, eu sei que você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Eu quero falar aqui do confronto, né? O histórico aí de confrontos entre Avaí e Novo Horizontino. Então são 5 confrontos, uma vitória do Avaí, um empate, 3 vitórias do Novo Horizontino. O Avaí que ainda não venceu lá no Jorjão, então boa oportunidade, né, para o Avaí vencer no Jorjão e já quebrar esse tabu, entre aspas, aí podemos dizer. E também passar na arbitragem ficará a cargo do Fernando de Sales Nascimento, do Pará. Ele é um árbitro bem jovem aí, tá começando a carreira, 32 anos, ainda não apitou nenhum jogo do Avaí, e nessa Série B já apitou 7 jogos. Então, assim, eu acho complicado, acho que poderia ser um árbitro um pouquinho mais experiente para o tamanho da partida, né? Principalmente porque é um confronto aí, não chega a ser de G4, porque o Avaí não está dentro de G4 agora, mas é um confronto postulante a G4, porque o Avaí pode entrar no G4 com uma vitória em Novo Horizonte. Então, eu discordo desse árbitro aí. Acho que deveria ser um cara um pouquinho mais experiente para uma partida desse tamanho. Não sei se tu discorda de mim, Felipe. Não discordo, e também é uma coisa que a gente comentou em off sobre a questão dele ser da Federação do Pará. O Avaí já teve um problema com o Remo, que é uma equipe do Pará, que a arbitragem foi abjeta, né? O Avaí foi completamente prejudicado, até de tão horrível que foi. A gente se pergunta se não foi algo proposital, porque não dá para o árbitro ser tão ruim assim. Então, claro que o Novo Horizontino também é uma equipe que briga no G4 com o Remo e com o Avaí. Então, pode ser que pro Novo Horizontino seja ruim também. Então, é uma coisa que poderia ser evitada, essa questão de choque de federações, ainda mais que o futebol paraense, tirando o Remo e Paysandu, não tem grandes equipes, não tem grandes confrontos. Claro, tem a Tunaluso, que lá atrás era um time tradicional, mas está na Série D agora, enfim. Então, não acho que seja o árbitro indicado para essa partida. Concordo contigo. Então, pessoal, deixa a opinião aí sobre a arbitragem e sobre o Del Piage também, a saída do Mendes. Isso aí, deixa o comentário aí, pessoal. Vamos falar então do Grêmio Novo Horizontino, né? Apesar de a gente chamar de Novo Horizontino, eu vejo muitos torcedores, né? Falam o Grêmio, o Grêmio. Então, o Grêmio Novo Horizontino, do técnico Humberto Louser. A gente tem a provável escalação aqui dada pela ESPN. O Novo Horizontino vinha então com Ayrton, goleiro, né? Que já passou pela Chapecoense. 3 zagueiros, Dantas, César Martins e Patrick. Rai Ramos, Fábio Matheus, Luiz Oyama e Matheus Friso, Léo Tocantins, Ayrton e Robson. Esse seria o time do Novo Horizontino. A gente não tem maiores informações, né, até porque não é um time que tem muita mídia, né? E é um time que muda bastante de escalação, mas o que não muda, né, Felipe, são os 3 zagueiros ali. O Novo Horizontino já vem com essa, entre aspas, marca registrada aí dos 3 zagueiros desde o Eduardo Batista, né? Não, e são 3 zagueiros bons, né? O próprio Dantas é um zagueiro jovem, está sendo especulado no Botafogo. O Botafogo tenta sua contratação. O próprio César Martins já jogou no Flamengo, passou na Europa, é um bom zagueiro para nível Série B. Eles liberam bastante os laterais para apoiar. O próprio Rodrigo Soares, que é o lateral direito reserva. O lateral direito titular, ano passado, o Rai Ramos, subiu com o Ceará para a primeira divisão. Enfim, é um time que tem bons jogadores. O próprio Mike, lateral esquerdo reserva, já esteve no Grêmio, fez uma boa Série B no Guarani. O Léo Tocantins, que é o lateral esquerdo, é bem ofensivo até, começou como atacante. A gente tem o Matheus Friso, fez uma baita de uma Série B no Curitiba, que é um ótimo jogador. O próprio Robson, que é o centroavante deles, mas o Robson do Curitiba, do Paraná, é um cara que se movimenta bastante, né? É mais um segundo atacante, mas joga de 9 lá. Então, é um cara que incomoda bastante a zaga. Enfim, é um time para o Avaí tomar cuidado, né? Luiz Oyama já ganhou Série B no Botafogo. Tem o Bruno José no banco, que jogou no Cruzeiro, que é bom jogador.
próprio Jean Imer, que hoje é reserva, fez um golaço contra o Avaí na ressacada. Enfim, o Fábio Matheus era uma promessa do esporte, até foi especulado no Avaí no começo do ano, o volante. Tá emprestado no Novo Horizontino, tá bem, então é um time para o Avaí tomar cuidado. O próprio Patrick, zagueiro, é bom. O Ayrton fez vários jogos, agarra muito bem. Às vezes comete umas falhas, né? Na própria Chapecoense, quando ele jogava lá, tomava uns frangos, mas é um goleiro que às vezes é milagreiro, assim, não é 100% confiável, mas tem jogos que ele fecha o gol. Felipe, destaco ainda também que não está aí na escalação principal, né? Mas também pode ser titular, quem sabe. Caio Dantas, atacante, né? Também está aí no Novo Horizontino. O William Farias aí, que já passou por Curitiba, enfim. E, cara, eu acho que é um time bem honesto, assim, bem bom, assim, para a Série B, um nível de G4 mesmo. Vai ser um jogo bem difícil. Acho que destacar mesmo aí, tu já passou por todos os jogadores, mas quem sabe, a gente sabe, né, quem acompanha a Série B, do Matheus Friso, que ele tá ali no Novo Horizontino, até tentaram colocar ele na Série A, mas ele ficou no Novo Horizontino, é o cara que deve ter o maior salário lá, também porque ele tem a maior qualidade técnica. Então acho que é um cara que o Avaí tem que marcar bem de perto para não deixar o cara se criar e aí desandar, né, as coisas para o Avaí. Além de que a gente já conversou com torcedores do Curitiba, eles não gostam muito do Robson, não gostavam, né? Mas eu acho ele um bom atacante. Eu acho que é outro cara que, se o Avaí bobear, ele pode guardar e complicar para o nosso lado. Bom, mas acho que é isso, né? Também pode ter lei do ex, né? O Pablo Diego tá no Novo Horizontino, ele teve uma lesão, não sei se ele vai para esse jogo, mas ele joga bem lá no Novo Horizontino. No Avaí não aconteceu, mas lei do ex é lei do ex, né? O Negueba não fez 2 gols no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele entrou contra no CRB, pô, que foi o último jogo. Então provavelmente pode vai ser estar que no... ele vá para tá ali nos relacionados. Um outro jogador que eu esqueci de comentar também é o Marlon, aquele carequinho que jogou no Fortaleza, que apesar de estar tá mais velho, experiente, é um bom jogador também. Então, o Novo Horizontino, como a gente comentou, é uma equipe muito boa para uma Série B, tem vários jogadores assim que dá para destacar. O Humberto Lousa, para uma Série B, é um treinador bem honesto, então é uma equipe bem montada, paga em dia, do interior de São Paulo, então não tem tanta pressão assim para desestabilizar o grupo. Então vai ser uma partida difícil e o Avaí tem que ir lá e ganhar, né? Se quer brigar pro G4 é difícil, mas quem se botou numa situação de ter que ir para Novo Horizonte vencer é o próprio Avaí. Eu até destacar ali o treinador Humberto Lousa, que já conseguiu boas coisas na Série B, né? Cara, então vamos para os palpites aí. Galera, deixa o palpite aí nos comentários. Eu vou botar o primeiro palpite aqui então. Vou falar 2-1 para o Avaí. Vai ser um gol do Marquinhos Gabriel e um gol do Emerson Ramon, porque o homem tá inspirado, né? Eu vou de 2-0. O Avaí não vai tomar gol. César vai muito bem. Um gol do Negueba e um gol do Igor, em homenagem ao Diego Canhete. É isso aí. Lembrando, né, que após a partida, após o apito final do árbitro, estaremos ao vivo aqui no canal para falar, então, repercutir, né? Se tudo der certo, uma vitória do Avaí, então a gente já conta com a participação de todos vocês. A live já está marcada, vou até botar para redirecionar depois desse vídeo aí, você já para a live. Já chega lá, já deixa um like, ativa o sininho, e é isso aí. Nos vemos então após a partida. Esperamos com uma vitória do Avaí. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal. É isso aí. Tamo junto, galera, e valeu.